que é um profeta? Você sabe o que significa a palavra profeta? Por que eles existiram? Quando existiram? Onde existiram? É sobre esse tema, é sobre essa temática que nós tentaremos falar e abordar com clareza para que você possa ter um entendimento mais profundo. Fica aí que tem muita novidade para você. O movimento profético não foi algo exclusivamente israelita. Evidências da instituição profética foram encontradas em todo o antigo Oriente Médio. Há evidências arqueológicas que haviam profetas em nações mais antigas que Israel, como por exemplo os egípcios, mesopotâmicos e os cananeus. Em Israel, o surgimento se dá a partir do início da monarquia, quando os reis de Israel começaram a surgir, o movimento profético oficial começou a aparecer no meio da nação de Israel. O movimento profético entre o povo de Israel era caracterizado por 3 grupos. Entre esses grupos existia o grupo dos profetas individuais, que normalmente eram vinculados a um rei, ou seja, estavam na corte, estavam servindo ao rei e viviam no palácio. Existia outro grupo chamado grupo ou fraternidade de profetas, que tinham como característica viverem rodeados por discípulos. Um exemplo era o profeta Elias, que além do seu sucessor, no caso Eliseu, havia outros discípulos. Quando nós lemos a história de Elias, nós percebemos que haviam discípulos, pessoas que seguiam Elias, e principalmente quando Elias está para partir, Eliseu fica à procura de Elias e os outros discípulos também ficam querendo saber quando Elias iria subir na carruagem de fogo. A gente vê evidências que haviam um colegiado, um grupo de discípulos de profetas que viviam em um grupo ali formado em que havia uma sucessão profética. Por isso o grupo é o fraternidade de profetas. E existiam também um terceiro grupo, que eram os profetas independentes. Esses não viviam na corte e também não faziam parte de nenhum grupo ou fraternidade. O boiadeiro Amós é um exemplo. Ele mesmo afirma em seu livro profético, ele vai dizer que ele mesmo não quer nenhum título de profeta. Ele diz que ele não fazia parte de escola de profeta, não era profeta, ele era apenas um boiadeiro que Deus o chama para trazer a revelação ao povo de Deus. Então ele era um profeta independente. Os profetas tiveram várias terminologias, ou seja, eram chamados por vários nomes. Eles eram chamados de Navi, termo hebraico que significa proclamar ou ser boca. Eles eram porta-vozes de Deus. Eles não levavam aquilo que eles pensavam, o que eles queriam. Eles ouviam a mensagem de Deus e tinham que transmitir a palavra ao povo. Eles serviam apenas como porta-vozes de Deus. Então o primeiro termo era Navi. Mas eles também podiam ser chamados de Horé ou Hozer. Esse termo está relacionado a ter a visão, era o vidente. Horé é uma expressão mais antiga e Hozer passou a ser mais utilizada, mas ambas estavam relacionadas às visões. No caso, Samuel é o principal exemplo do termo Horé. Tanto é que ele é chamado no livro que leva o seu nome de vidente, porque ele recebia, na verdade, a revelação, as visões de Deus e transmitia ao rei e ao povo. E tinha o termo Ish Ha-Elohim, que estava associado ao respeito, o homem de Deus, que fazia milagres e prodígios. E nos vem logo à memória Elias e Eliseu. Se você pensou neles, você acertou. Estes são os que foram descritos por esse termo, Ish Ha-Elohim. Eram homens que eram cheios de poder, faziam prodígios e milagres e por isso foram chamados por essa terminologia. Então eles eram chamados de várias formas. Era o Navi, o Horé, o Hozer e o Ish Ha-Elohim. Um fato importante é que os profetas israelitas eram homens que traziam uma advertência da parte de Deus, uma sentença e, por fim, uma palavra de restauração. Então eles só tinham utilidade
ou só apareciam em períodos em que o povo se afastava de Deus. Caso o povo estivesse em obediência, os profetas não tinham utilidade, eles não apareciam. Então eles traziam uma palavra de advertência para que o povo deixasse o pecado. Caso não se arrependessem, vinha uma sentença de Deus, o castigo ou julgamento do Senhor. Mas sempre vinha uma palavra de esperança, de restauração, de que Deus iria restaurar o seu povo. Essa era a utilidade e a função primordial dos profetas. Em nossos dias ainda há profetas? Não, como antigamente. Vivemos em uma nova configuração onde, de certa forma, todos os que pregam a palavra estão profetizando. Hoje não existe mais um ministério profético, mas ainda há necessidade de, por meio da palavra, advertir, falar das possíveis sentenças e compartilhar uma palavra de esperança para os perdidos. Então, quando se prega a palavra, quando se semeia, quando se compartilha a palavra de Deus, de certa forma, estamos profetizando sobre a vida das pessoas. Então, aquele antigo modo, aquela certa forma de agir de ministério profético, nós não vivenciamos mais, mas vivemos sobre uma nova configuração em que todos podem profetizar sobre a vida das pessoas. Seja um profeta de Deus, profetize o que for necessário. Se é para divertir, advirta. Se é para levar a sentença, leve a sentença. Mas precisamos também levar uma palavra de restauração, de avivamento e de esperança.